Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles o pelida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus, desde o momento em que primeiro se desentenderam o Atrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Esses são os primeiros versos da Ilíada, na tradução de Frederico Lourenço. A Ilíada é considerada o primeiro livro do Ocidente, registro cantado de um modelo de vida que apresenta as bases do que chamamos de cultura ocidental. No primeiro episódio, para inaugurar o podcast A Casa de Asterion, eu tenho a honra de receber Felipe Marques para conversar sobre poesia homérica. Felipe é jornalista, pesquisador e professor, mestre em Letras Clássicas pela Faculdade de Letras da UFRJ e doutorando também em Letras Clássicas na mesma instituição. Sua pesquisa de doutorado trata de temas como cuidado, gênero, sexualidade e história das emoções, especialmente na Grécia arcaica e na poesia homérica. É organizador e um dos tradutores do livro Alexandre, Origem e Juventude, que apresenta a partir de Plutarco os primeiros anos de vida do conquistador macedônio Alexandre o Grande. Seja bem-vindo à nossa casa, Felipe. Desde já eu quero agradecer a aceitação do convite. Vai ser uma honra, um prazer conversar com você sobre poesia homérica, sobre Homero, saber se ele existiu, se não existiu, saber de questões mais profundas sobre poesia, sobre mitologia. E para iniciar o nosso papo, eu gostaria de perguntar: nós podemos considerar a poesia homérica como a iniciadora da cultura ocidental? Cid, querido, primeiro eu queria deixar claro que é um prazer estar aqui com você hoje. Você é uma pessoa muito querida, um amigo e um intelectual que eu admiro. Então, estar aqui com você hoje, podendo falar sobre um tema que me é tão caro, que já me acompanha há tantos anos, é um prazer e uma honra. E você começa, né, com a pergunta mais difícil. A pergunta mais delicada e talvez uma das mais difíceis de serem respondidas sobre os efeitos de Homero, né, no Ocidente. Então, eu sei que não existe uma resposta definitiva para isso, então isso já é uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui. Tudo que eu vou falar são opiniões e, enfim, visões que eu tenho sobre essa poesia, mas de maneira nenhuma isso é, né, uma verdade com V maiúsculo que a gente vai pegar e adotar para a nossa vida inteira. Não tem uma resposta, então, verdadeira para essa pergunta, mas a gente pode arriscar, né? A gente pode apostar aqui numas hipóteses que eu acho que tem que fazem algum sentido, que tem alguma consistência. Eu acho que a gente pode tentar abraçar essa pergunta enorme, pelo menos de três maneiras, né? Pensando no que a poesia homérica representa para a literatura antiga e contemporânea, antiga, moderna e contemporânea. A gente pode pensar isso também numa perspectiva histórica e também numa perspectiva de recepção. Então vamos tentar aqui organizar essa resposta por esses três eixos que eu acho que pode funcionar bastante. Do ponto de vista da literatura, Homero ele é o arquétipo, né? O arquétipo fundador de uma certa ideia de literatura que se formou no Ocidente e que tem principalmente origem grega. Então, os modelos que Homero utiliza nessa poesia, os modelos de personagem, os modelos de narratologia, eles vão influenciar largamente o desenvolvimento dos gêneros literários, tanto na antiguidade como na época moderna. Então, volta e meia, a gente sempre vai estar fazendo esse retorno a Homero, vendo como ele continua comunicando para a gente ainda hoje, né? Então, Homero, do ponto de vista da literatura, é um clássico. É um clássico a partir da definição do Ítalo Calvino, lá em Por que Ler os Clássicos. É um clássico porque continua dizendo coisas para a gente o tempo inteiro, continua ditando modos, ditando formas. Então, ele é altamente influente nisso. Quando a gente vai para a poética de Aristóteles, lá no século IV, por exemplo, a gente vai ver que o filósofo ali, né, o Aristóteles, ele identifica já em Homero um certo embrião da tragédia e da comédia, né, dois gêneros literários que vão se desenvolver ali a partir do século VI e V em Atenas, e que vão ser extremamente marcantes para o que a gente chama hoje de história da literatura. Então, Homero,
do ponto de vista literário, ele apresenta ali formas, conceitos, ideias, imagens, principalmente imagens, que vão ser muito marcantes para esse desenvolvimento da ideia de literatura no Ocidente. Então, a literatura antiga, ela é incontornável dentro de uma perspectiva de história, né? Ou seja, quando a gente vai falar de história da literatura, origem dos gêneros literários, origem de modos de contar histórias, a gente sempre vai acabar retornando para Homero. Então, a influência dele na narratologia, na maneira de se organizar uma história, que elementos, que temas, que assuntos, que dispositivos de descrição a gente tem ali para a gente poder contar uma boa história, vão estar todos ali, de alguma forma, presentes ou pelo menos esboçados. Então a gente pode dizer que a gente encontra ali o embrião, por exemplo, do romance de formação, que vai ser um gênero tão influente na literatura moderna, né? A gente encontra na Odisseia, especialmente no primeiro quarto, no primeiro sexto dela ali, né? Os 4 primeiros cantos, a história de Telêmaco, que é um herói que está em formação, está se emancipando, está se tornando adulto, está se tornando homem. Então nós temos ali, por exemplo, esse tipo de história sendo contada. Então é como se Homero fosse um grande inventário da experiência humana, da experiência literária dos gregos naquele momento específico ali da história da Grécia. E do ponto de vista da história, basta a gente pensar que Homero foi altamente influenciador da cultura grega, e depois outras culturas que se espelharam na cultura grega acabaram herdando essa paixão e essa admiração por Homero. Então, Platão diz, por exemplo, na República mesmo, que Homero foi o grande educador da Hélade, porque ali as pessoas encontravam algum sentido de vida, algum sentido de identidade, algum sentido de pertencimento. Então, as crianças cresciam ouvindo essas histórias e encontravam ali exemplos de conduta, exemplos de ação, exemplos morais, como eu devo me comportar na guerra, como eu devo me comportar nos relacionamentos humanos, noções de hierarquia, noções de combate. Então é uma poesia que acaba influenciando os séculos posteriores da história da Grécia de uma maneira incontornável. Até por isso, né, Platão vai se preocupar tanto com a crítica a Homero na República. Por quê? Porque ele percebe esse valor paidêutico dessa poesia, esse valor educativo que está ali formando pessoas o tempo inteiro. E aí, quando Roma se espelha na Grécia, de certa maneira, para poder erigir os seus modelos e também para poder criar a sua literatura, Homero vai estar sempre presente. Basta a gente lembrar que Virgílio decidiu contar uma história que, de certa maneira, continua as épicas homéricas, né? A Eneida é uma história sobre um sobrevivente, um refugiado da guerra de Troia, que foi aquele que fundou Roma, de uma certa maneira. Então, se a gente pensa que o Império Romano foi um dos maiores impérios da história, e esse império tinha uma verdadeira adoração pelos modelos homéricos, a gente já consegue aí ver que a poesia homérica ela foi altamente fundante de uma certa ideia de civilização que se formou ali mais ou menos na antiguidade, que depois foi recuperada constantemente a partir do Renascimento e da época moderna. Então, eu não acho que exista uma ideia de Ocidente que sirva para todos, mas eu acho que a Europa, principalmente a partir da época moderna, criou uma ideia de Ocidente, e dentro dessa ideia criada pelos europeus, Homero é, sem dúvida alguma, uma autoridade, né, ao lado de muitas outras. E aí, Cid, do ponto de vista da recepção, os poemas homéricos, hoje em dia, eles continuam influenciando as narrativas, os videogames, os filmes, os seriados, e não só isso, né, na nossa própria maneira de enxergar a realidade, de sentir parte de uma história maior. Então, os modelos que a gente usa para poder contar histórias hoje estão ali, os grandes autores da ficção científica, da fantasia, os grandes romancistas estão o tempo todo voltando a Homero e se inspirando ali nos modelos, nas ideias que acabam sendo, de certa forma, inauguradas ali com essa poesia. A gente vai ver que inauguradas não é uma palavra muito apropriada, mas a gente vai discutir isso mais à frente, quando a gente for falar sobre questão homérica. Mas se a gente pensa, por exemplo, né, Ulisses, de James Joyce, que é Ulisses? Né? É uma releitura, de certa maneira, de temas e ideias homéricas. Então, esse romance, que é talvez um dos romances mais importantes
da literatura moderna, Ulisses, ele está totalmente calcado ali em ideias homéricas. Então, a gente percebe hoje que não dá para a gente entender o que é a literatura, o que é o pensamento hoje em dia sem, de alguma forma, passar por Homero. Mesmo quem nunca chegou a pegar e ler a Ilíada e a Odisseia, acabam resvalando em certas ideias homéricas, aparecendo em outros contextos. Então, dentro desses três eixos que a gente adotou aqui para responder essa questão, literatura, história e recepção, eu acho que só aí a gente já consegue perceber como essa obra ela influenciou uma certa ideia que a gente criou de civilização, uma certa ideia que a gente criou de Ocidente e continua atualíssima. E eu acho que o objetivo da nossa conversa aqui hoje é resgatar um pouco isso, né? Mostrar como essa poesia já está aí há pelo menos 2.800 anos, a gente vai ver que é um pouquinho mais, mas pelo menos em 2.800 anos ela continua influenciando, continua operando sentidos e criando um mundo ainda aqui para a gente hoje em dia. E falando na datação, a gente pode datar, tem como datar essa poesia? Homero de fato existiu, Homero não existiu? Parece que há um problema entre os estudiosos chamado a questão homérica. O que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Só temos questões fáceis hoje, né, Cid? Só questões assim simples com uma resposta objetiva. Brincadeira. Mas essa também é um grande problema, né, dentro dos estudos homéricos. Como é que a gente data esses poemas? Como é que a gente entende a que época eles pertencem? Que mundo foi esse que produziu essa poesia? Em relação à questão homérica, acho que a gente pode começar por ela, porque ela dá uma visão geral muito interessante para a gente partir. Mas a questão homérica, ela foi uma grande discussão, uma grande treta intelectual que aconteceu na Europa, principalmente a partir do século XVII e especialmente no século XVIII. Então, essa questão, esse debate, ele tenta especular sobre quem foi, afinal de contas, Homero e em que circunstâncias essa poesia homérica foi escrita. Por que isso apareceu como uma questão nesse momento, no século XVII? Porque durante toda a Idade Média e, assim, uma parte considerável da época moderna, as pessoas achavam que Homero havia, de fato, escrito a Ilíada e a Odisseia. Que Homero havia não só existido fisicamente, mas havia escrito esses dois poemas monumentais, tal como Virgílio escreveu a Eneida, tal como Dante escreveu a Divina Comédia, tal como Camões escreveu Lusíadas. Então, achavam que Homero era esse grande gênio escritor que havia escrito esses poemas. Só que aí, a partir de uma série de ensaios e críticas esboçadas a partir do século XVII, essas verdades, com V maiúsculo, começaram a ser abaladas e uma a uma cair por terra. Quando você começa a observar o texto que dá origem, né, o texto grego que dá origem a esses poemas, você começa a observar uma série de incongruências, uma série de variações dialetais, uma série de cochilos que Homero teria dado ao longo da elaboração desses poemas. Então, a partir do século XVI e do século XVII, é o período em que a gente, na Europa, né, nós conseguimos ter acesso às fontes no texto original, com muitas aspas, no texto grego no qual essas obras foram escritas, e aí uma série de questões começam a ser levantadas. Então, a questão homérica, ela tem esses dois braços, né? Um braço biográfico e um braço autoral. O braço biográfico especula, Homero realmente existiu? E o braço autoral. Se existiu, como ele compôs? Como é que ele chegou a esse formato final dos poemas tais quais a gente tem hoje? Então, a questão homérica ela vai tentando investigar como resolver essas questões, se é que é possível chegar a alguma conclusão. Os gregos antigos, por exemplo, eles tinham certeza que Homero havia existido, que ele era uma figura histórica e que no passado, em algum momento, ali cerca de mais ou menos 500 ou 400 anos, havia existido e composto esses poemas. Só que para a gente, hoje em dia, né, através dos dispositivos científicos que a gente tem para poder analisar esses textos, a gente vê que não existe, na verdade, nenhuma evidência concreta, incontornável, que prove a existência de um Homero, pessoa, homem.
Então, em relação a essa questão biográfica, hoje em dia, muitos estudiosos tendem a concordar que provavelmente, talvez não tenha existido uma pessoa física como Homero, mas várias pessoas que trabalharam ao longo de várias gerações na elaboração desses poemas. Basta a gente lembrar, Cid, que quando a gente está falando de Homero, a gente está falando de uma Grécia arcaica, ainda de certa maneira pré-escrita. Ou seja, mais ou menos no século VIII é o momento em que a escrita está chegando à Grécia, importada ali dos fenícios, né, o alfabeto fenício. Então, toda a poesia homérica ela tem um fundo oralizante, um fundo oral. Um fundo que nos mostra que essa poesia foi composta ao longo de várias gerações e que provavelmente, mais ou menos ali no século VIII, antes de Cristo, se chegou a essa forma que ela tem hoje. Como é que a gente sabe disso, né? Século VIII. Por que século VIII? Porque certas evidências arqueológicas apontam, fazem uma espécie de conversa, dialogam com o texto homérico. O texto homérico aponta, por exemplo, que havia uma certa comunidade políade insurgente naquele momento, né? A gente vê na poesia homérica várias assembleias tomando lugar. Então, esse dispositivo das assembleias muito provavelmente acontecia por causa de uma certa vida políade comunitária que começa a se reorganizar de maneira mais intensa ali no século VIII. Então, nós temos, por exemplo, né, a famosíssima taça de Néstor, que é um objeto arqueológico em que há uma inscrição que é atribuída à Ilíada, e a gente consegue precisar, né, através dos exames de carbono, que essa taça teria sido produzida ali no século VIII, no fim do século VIII. Então, quando a gente faz esses cruzamentos, a gente chega a essa época aproximada do século VIII. Nós temos também, né, um pouquinho mais à frente, ali, com um espaço de menos de 100 anos, talvez 50 anos, a poesia de Hesíodo, e Hesíodo é o primeiro a falar em primeira pessoa. Eu, Hesíodo, recebi esse poema das musas, e aí a gente sabe, a gente consegue datar com uma certa precisão em que época Hesíodo estava escrevendo, ele sim, os poemas dele, Teogonia e Trabalhos e Dias. Então, através dessas comparações, né, através da arqueologia, dos elementos que a própria poesia nos oferece sobre o mundo sobre o qual ela está falando, a gente consegue chegar mais ou menos a esse consenso, que hoje é mais ou menos consensual, né? Poucos discordam dessa ideia de que mais ou menos entre o século VIII e o século VII, a poesia homérica teria ganho essa forma que ela tem hoje. E aí também, Cid, é sempre importante a gente frisar isso, né? A gente está falando aqui de uma poesia oral, não de uma poesia escrita, de uma poesia que foi composta ao longo de várias gerações e que mais ou menos ali no século VIII ou século VII ela começa a ganhar essa forma que ela tem hoje e começa gradualmente a ser passada por escrito. E a partir desse momento, ela ganha esse formato, talvez, possivelmente, que a gente conhece hoje, né? 24 cantos, mais de 15 mil versos para a Ilíada, 24 cantos e mais ou menos 12 mil versos aí para a Odisseia. E aí, querido, dando assim um certo rasante rápido sobre o que a gente sabe hoje com uma certa certeza sobre a poesia homérica, tem algumas questões, né, que a gente pode mencionar. A primeira a gente já falou aqui, né, que há um consenso de que essa poesia ela ganhou a forma como ela tem hoje, mais ou menos no século VIII. Em relação à biografia de Homero, nós hoje não podemos afirmar que uma pessoa como Homero existiu. A maioria dos especialistas tende a concordar com a tese de que 2 ou mais poetas podem ter trabalhado nesse material, e talvez poetas diferentes para a Ilíada e para a Odisseia. Então, assim, essa tese da autoria múltipla, ela parece caminhar com mais vigor do que com a tese da autoria única. E a gente também pode afirmar, né, através dos estudos, principalmente do século XX, que há um fundo oral visível na poesia homérica, e isso remonta a essa sociedade oral pré-escrita, ágrafa, que se desenvolveu ali, não só no primeiro milênio, mas também, principalmente, no segundo milênio da história da Grécia. A gente sabe também, Cid, que Homero, ele não... e aí vem, né, aquela palavrinha que eu usei lá atrás, inaugurou. Ele não está inaugurando uma coisa nova, mas ele está cantando dentro de uma tradição, e uma tradição que está em constante diálogo e influência com o Oriente Próximo e com o Egito. Então a gente sabe hoje que várias
as ideias que a gente chamava antes de homéricas, muito certamente vieram dessas sociedades ali do Mediterrâneo. O Mediterrâneo, no segundo milênio e no primeiro milênio, né, ele foi essa grande rede que colocava várias civilizações muito diferentes em conexão através do mar. Então, esse mar era a grande web da época, em que ideias circulavam, mercadorias circulavam, e também, por que não, modos de composição narrativa. Então, Homero certamente toma como empréstimo muito desses povos ali. Esses povos, alguns deles são até mencionados na própria poesia homérica, né, como os egípcios, que são mencionados na Ilíada e na Odisseia. Então, a gente sabe que havia contato, que havia empréstimo, que havia influência e que havia, então, uma composição assim que levava todas essas fontes em consideração. Ah, mas então, Felipe, você está querendo dizer que Homero está copiando esses povos? Não, não de certa maneira. Ele está ressignificando ideias que vêm de outros lugares e dando uma cor local própria ali para essa poesia. Quando a gente, por exemplo, vai analisar a relação entre Aquiles e Patroclo, que é um dos topos mais interessantes e quentes hoje da poesia homérica, a gente vê que tem uma grande influência ali da Babilônia, né, da Assíria, com o épico de Gilgamesh, e a relação entre o Gilgamesh e o Enkidu. Então, a gente vê que esses modelos, eles estão sendo tomados como empréstimo, mas estão sendo ressignificados ali, ganhando uma cor local e sentidos próprios dentro da cultura grega. Então, é uma poesia muito plural, jamais, assim, defendendo ideias únicas e acabadas sobre o mundo e sobre as coisas, mas é uma poesia que fala sobre muitas coisas, sempre a partir de um ponto de vista muito múltiplo, sempre cruzando e colocando em conflito ideias e visões de mundo. Então, tudo que a gente não encontra nessa poesia, Cid, é consenso. Tudo que a gente encontra ali é polifonia, polifonia de vozes, polifonia de dialetos, polifonia de tradições. Então eu acho que essa ideia da polifonia, ela consegue explicar muito bem todas as forças atratoras que estão ali operando dentro dessa poesia. Então a gente poderia dizer que, apesar de haver uma influência, uma forte influência vinda do Oriente, ao mesmo tempo há já um esboço de identidade de um povo que começa a surgir com a poesia homérica? Certamente, Cid, certamente. Eu acho que a poesia homérica acaba operando como esse grande monumento à identidade grega. Do que fala a poesia homérica, senão de grandes feitos dos povos gregos? Talvez essa poesia homérica relembre um certo período da história em que havia um certo esplendor dessa civilização. Basta a gente lembrar que a Ilíada, apesar de ser um poema sobre a cólera de um único guerreiro, é um poema também sobre a conquista de um grande império. Então, eu acho que isso acaba dando um sentido identitário muito grande. Você imagina, você é um jovem ali na Grécia Arcaica querendo saber quem eu sou, e aí você tem esse poema monumental que acaba respondendo a essa pergunta. Você é grego, e os gregos fizeram grandes feitos no passado, inclusive vencer, derrotar essa civilização esplendorosa chamada Troia. Então, essa poesia está repleta de sentido identitário, sentido moral, sentido ético. Até por isso, né, eu tenho uma grande implicância minha com a palavra ficção para você poder se reportar a essa poesia, porque a nossa ideia contemporânea de ficção, ela está quase sempre associada à ideia de algo falso, algo que não opera sentidos, algo que está ali de uma forma artificial e que a gente consegue confrontar com a história, com H maiúsculo, né? A história, ela sim, contém verdade, contém fatos, a ficção não. Mas para citar aqui uma pensadora, filósofa belga, que eu amo e que eu acho fundamental da gente ler hoje em dia, a Isabelle Stengers, que é uma filósofa da ciência, ela fala num artigo dela chamado Cosmopolíticas, né, que a ficção opera sentidos e tem o poder de nos moldar. Então, a poesia homérica é uma ficção, sim, mas é uma ficção com sentidos muito particulares. É uma ficção capaz de fazer com que aqueles que a ouviam no momento em que ela circulava passassem a ter bases a partir das quais
eles poderiam guiar as próprias vidas, né? O que significa ser homem, o que significa ser mulher, o que significa ser guerreiro, o que significa ser um líder, ser respeitado. Essa poesia consegue responder a todas essas questões. E mais do que isso, Cid, citando uma outra pessoa aqui agora, que é o Roger Druat, que escreveu um livro chamado Passeio pela Antiguidade. Lá nesse livro, que tem um capítulo sobre Homero, o Roger Druat, ele usa uma expressão muito bela para a gente poder definir a poesia homérica. A poesia homérica, segundo ele, é um texto-mundo. Então veja que beleza, né? É um texto que, apesar de estar contando uma história sobre personagens, ela tem essa vocação totalizante que faz com que você consiga usá-la como um manancial ali de guias de ação para a vida, né? Isso fazia, claro, muito mais sentido para os gregos lá atrás, para os gregos arcaicos que estavam vendo essa poesia acontecer em banquetes, em competições, em festivais, mas ela continua operando sentidos até hoje, porque ela parece querer dizer alguma coisa até hoje. Então, não importa o período da história que ler esses poemas, você sempre vai encontrar ali uma reflexão muito profunda, uma reflexão imagética muito grande sobre o que significa, por exemplo, entre outras coisas, ser humano. O que significa a finitude da vida? O que é o poder? Quais os males do poder? Então, é uma poesia que, além de ser identitária, é uma poesia moral, é uma poesia ética, é uma poesia que fala sobre o mundo em que ela está operando sentidos. Felipe, muito obrigado por explicitar bem essa dinâmica da poesia como um modelo de formação global. Eu acho que a gente não pode falar somente de um ensino pontual, mas de uma formação no sentido geral. E falando da poesia homérica, eu já não vou falar mais Homero a partir de hoje, falar sempre poesia homérica, agora que, que você explicou um pouco da origem, e que provavelmente não houve um, mas talvez dois ou até mais que compuseram essa poesia. E falando de poesia homérica, nós pensamos nesses dois livros, Ilíada e Odisseia. Não sei se há fragmentos, porque há um livro chamado Hinos Homéricos, eu não sei se de fato pertence a esse mesmo contexto ou não, mas falando inicialmente de Ilíada e Odisseia, o que nós podemos esperar quando a gente abre o livro, né, Ilíada? O que a gente pode esperar ali? O que a gente vai encontrar? Nós abrimos aqui a entrevista recitando os primeiros versos da Ilíada e vimos ali que fala da ira de Aquiles. Muitas pessoas se surpreendem achando que vão encontrar ali a Guerra de Troia, a história da Guerra de Troia. E o que você tem a falar, o que a gente pode esperar sobre o que se trata, qual é a estrutura desses livros? Cid, essa é uma pergunta ótima, né? Porque existe muita confusão em relação ao que exatamente é o objeto de canto desses poemas. E assim, a gente tende a entender que tanto a Ilíada como a Odisseia, eles fazem parte de um ciclo maior, do qual a Ilíada e a Odisseia são os únicos sobreviventes. A gente chama esse ciclo poético de ciclo troiano, né? Ciclo épico troiano. Por quê? Porque esses poemas eles estão mais ou menos ajustados dentro de uma cadeia narrativa maior. E essa cadeia narrativa ela, aí sim, a Guerra de Troia. Então haviam vários outros poemas que contavam episódios dessa Guerra de Troia. Então havia, por exemplo, um poema chamado Cípria. Cípria é um dos títulos de Afrodite, né? E esse poema seria o poema que inauguraria esse conflito entre gregos e troianos a partir do rapto ou não, do rapto barra fuga de Helena com Paris. Então haviam vários poemas que contavam cada um deles uma parte dessa história. Então a Ilíada e a Odisseia, eles estão inseridos aí dentro dessa cadeia narrativa maior, que é chamada de ciclo troiano, ciclo épico troiano. A Ilíada, então, ela conta apenas um episódio dessa guerra. Essa guerra que dura 10 anos, né? Essa guerra mítica barra histórica, isso aí também é uma questão que a gente pode explorar depois, mas se a Guerra de Troia realmente existiu ou não. Mas o fato é que a Ilíada, ela se encontra inserida dentro dessa cadeia narrativa e ela tem como objeto, como tema, um único episódio dessa guerra, e esse episódio é chamado de Cólera de Aquiles. Então, na Ilíada, a intenção de Homero foi mostrar como essa cólera
essa cólera sobre-humana se formou e como ela foi, de certa forma, apaziguada. E aí a Ilíada, então, ela vai dedicar 24 cantos a resolver o problema dessa cólera. Então, a gente pode pensar, né? São 24 cantos, mas são 24 cantos que falam todos eles sobre Aquiles, sobre esse guerreiro que ficou encolerizado? Não. Definitivamente não. Ao mesmo tempo em que essa é a linha narrativa que costura todos os cantos, nós temos ali uma tentativa de Homero também de mostrar como esse conflito ele é maior do que esse personagem. Mas a questão que talvez as pessoas se perguntem, né? Gente, mas que cólera é essa? Como é que ela se forma? De onde ela veio? Por que Aquiles toma uma decisão tão extrema? O que acontece, Cid? E aí, todas essas questões, elas são, de certa forma, respondidas ali no primeiro canto, que é magistral. O que acontece no primeiro canto? E para explicar o que acontece no primeiro canto, eu tenho que contextualizar alguns fatos narrativos que não estão ali na Ilíada. O que acontece? No primeiro canto, nós temos um problema ali no exército grego, um problema que acontece entre o Agamenon, que é o rei supremo do exército grego, e Aquiles. Mas como é que esse problema se forma? Os gregos, para poder sobreviver ali em Troia, eles estão sitiando uma cidade chamada Troia, e para poder conseguir víveres, conseguir água, conseguir, enfim, coisas que a gente precisa para sobreviver, comida, eles saqueiam todas as cidades ao redor de Troia. Saqueiam, roubam, tomam espólio, e aí eles dividem esses espólios entre os guerreiros que participaram daquela empreitada. Então, o que acontece para Aquiles e Agamenon se desentenderem? Uma mulher é tomada como espólio e dada a Agamenon. Isso era uma prática comum ali dentro desse imaginário homérico, ou seja, você espoliava cidades, saqueava, matava em geral os homens ou os escravizava e tomava as mulheres e distribuía as mulheres entre os guerreiros, dentro dessa mentalidade homérica da época. É dada a Agamenon uma mulher chamada Criseida, que é filha de um sacerdote chamado Crises, um sacerdote de Apolo. E aí, os sacerdotes são uma casta privilegiada que tem um comércio, né, um diálogo constante com os deuses e por isso são favoritos, né, costumam ser protegidos pelos deuses. E aí o que acontece então? Crises vai até o acampamento grego, pedir a libertação da sua filha Criseida, tomada como butim, como espólio de guerra. E aí Agamenon é muito arrogante e acaba mandando o sacerdote embora sem que a filha fosse devolvida. Então ele diz, né, de uma forma muito arrogante, que preferia muito mais Criseida, sua própria mulher, Clitemnestra. Então ele toma uma decisão arrogante, uma decisão impensada, e aí Crises, o pai, voltando para casa de mãos abanando, pede a Apolo que o vingue, com flechas as lágrimas que ele estava derramando naquele momento. É uma cena bonita, né? Uma cena que tem uma força poética muito grande. E aí Apolo, então, para poder ajudar o seu sacerdote, ele começa a enviar uma praga, uma doença, uma epidemia para o acampamento grego. E aí passam-se mais ou menos 10 dias, pessoas começam a morrer, serem infectadas, animais, mulas, cães, e aí cria-se uma situação mais ou menos insustentável ali naquele momento, né? Ou seja, uma epidemia tomando conta de um exército e um líder que não está fazendo nada para que isso fosse resolvido. Aquiles, então, ele convoca uma assembleia para discutir essa questão da praga, da epidemia ali tomando conta do acampamento. E aí, durante as conversas dessa assembleia, Agamenon se recusa a devolver essa mulher, a Criseida, para o seu pai, porque ele entende que essa mulher foi dada a ele como um presente honorífico, ou seja, ele ganha reputação ao ganhar esse presente, ele ganha kleos, que é a palavra grega ali naquele momento para glória. Por quê? Esse prêmio, né, que os gregos chamam de geras, esse butim, ele só é dado às pessoas assim com maior estatuto social ali dentro do exército. Então, quando você ganha um presente desse, você se sente assim, enfim, querido, amado, estimado socialmente. E você ser privado desse presente significa que você vai perder, dentro da lógica do poema,
parte da sua glória. E aí o que acontece? Aquiles e Agamenon começam a brigar, a se ofender, e Agamenon chega à conclusão que precisará sim devolver a Criseida, mas para isso Aquiles deveria ter que abrir mão do Geras dele, que é uma outra mulher chamada Briseida. Então, essa mulher também foi dada a Aquiles como um Geras, como um prêmio honorífico, e aí ele fica irado por causa desse ato de Agamenon, de tomar dele o seu butim, tomar dele o seu Geras, e aí ele entra num circuito de cólera que faz com que ele se retire da guerra. Mas aí a gente pode se perguntar, né? Não está sendo um pouco mesquinho esse Aquiles, né? Afinal de contas, sair de uma guerra por causa de uma questão dessas. E aí a gente precisa entrar nesses meandros do poema, né? Aquiles sabe que é destino dele morrer em Troia. E ele luta desesperadamente para usar o seu tempo restante para poder conseguir glória, conseguir Cleos. Então, esse ato de Agamenon de tomar o seu Geras, de tomar o seu butim, faz com que ele caia naquilo que os gregos chamam de atimia, né? Você fica desonrado, porque, enfim, você é reconhecido através dessas cerimônias de reconhecimento social em que é dada a você presentes através das façanhas que você executa ali naquele contexto. Então, Aquiles fica irado. E todo o restante do poema vai trabalhar, de alguma maneira, aspectos dessa cólera, e mais do que isso, vai apresentar todo esse conflito e o momento em que ele se encontra, né? Então, durante os primeiros 9 cantos da Ilíada, o que nós teremos é um Aquiles encolerizado, ausente da guerra, e aí Homero, muito espertamente, muito magistralmente, utiliza esse tempo de hiato ali do guerreiro para poder explorar as outras tensões que existem entre gregos, entre troianos e entre gregos e troianos, e mais do que isso, entre os deuses que estão ali vigiando e agindo dentro desse conflito cosmopolítico que se instaura. Então nós vemos que existem deuses partidários dos troianos, deuses partidários dos gregos, e eles estão o tempo todo brigando entre si, pensando e bolando maneiras de intervir ali, de salvar os seus favoritos e de conduzir a guerra para uma certa direção. Aí, para que Aquiles seja honrado novamente, quem age em prol dele? Sua mãe, Tétis, que vai até Zeus e faz um pedido. Zeus, por favor, Aquiles está próximo da sua morte. Honre-o. Por favor, ele precisa dessa honra. E aí, Tétis já havia realizado um favor no passado para Zeus, e ela coloca isso ali em questão, fala, olha, no passado eu te ajudei quando todos os deuses tramaram contra você, e agora você precisa me ajudar a honrar o meu filho, que vai ter uma vida breve e que precisa de glória. E aí Zeus começa a favorecer os troianos para que haja uma certa urgência pelo retorno de Aquiles. Então nós temos no canto 9 da Ilíada, por exemplo, essa cena maravilhosa da embaixada em que 3 dos melhores guerreiros gregos vão até a tenda do Aquiles implorar, suplicar para que ele retorne. E aí, então, Cid, todos esses cantos, né, todos esses 24 cantos da Ilíada, cada um deles vai ter o seu tema em específico, mas todos eles vão ser costurados por essa cólera que vai se metamorfoseando ao longo do poema. Então, essa cólera só vai ser definitivamente apaziguada no canto 24. No canto 24, quando não quero dar spoilers aqui, né, mas vai ter uma cena ali entre inimigos se encarando, inimigos conversando, inimigos mortais, e aí essa cólera vai ser finalmente resolvida nesse momento. Então a gente costuma dizer, por exemplo, que existe um circuito da cólera dentro da Ilíada, que são os cantos principais que tratam dessa cólera, e os outros cantos, eles vão acrescentando densidade humana para essa guerra. Então nós vamos ver que essa guerra não é uma guerra de um homem só, mas existem muitas vidas empenhadas ali, cada uma delas querendo viver, mas ao mesmo tempo querendo viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de glória, uma vida de renome, uma vida cujos feitos serão matéria de canto no futuro. Então há uma tentativa ali o tempo todo dos heróis eternizarem o seu próprio nome
Ou seja, fazerem com que a memória, que é esse dispositivo fundamental dessa sociedade oral, continue falando desses feitos assim pela eternidade. E a gente vê que, de certa forma, conseguiram, né? Ou seja, a gente está aqui em 2022 retornando a esses poemas que falam sobre feitos de um passado longínquo, mas que a gente continua ainda aqui discutindo e encontrando ali certos sentidos da vida. Aí eu acho que falta falar um pouquinho da Odisseia, né? Que é essa, de certa forma, continuação da Ilíada, mas uma continuação que não é uma continuação imediata, mas é uma continuação em um momento posterior. Então, se a Ilíada tem como escopo, tem como objeto tratar dessa cólera de Aquiles, a Ilíada naturalmente não conta o fim da Guerra de Troia. Ou seja, cavalo de Troia, que foi pensado por Odisseu, esse saque de Troia, a última noite de Troia, tudo isso a gente não encontra na Ilíada. A gente vai encontrar em outras obras, e talvez aí especialmente a Eneida, que dedica o seu segundo livro à última noite de Troia. Vale a pena a gente ir lá ver como é que isso poderia ter acontecido. Mas a gente sabe, então, que a Ilíada não conta o fim dessa história, o fim dessa guerra. Haveriam ali alguns poemas que teriam como objeto exatamente contar esse último dia de Troia. Mas a Odisseia, ela está muito mais preocupada com um único personagem que sobrevive a esse conflito, que é Odisseu, ou Ulisses. Os romanos tendem a chamá-lo de Ulisses, os gregos preferem o nome Odisseu. De qualquer maneira, a gente está falando da mesma pessoa, que é um desses heróis maravilhosos que conseguem sobreviver a esse conflito. E diferente dos outros gregos que conseguiram retornar para casa, enfim, com muitos percalços, mas acabaram retornando, Odisseu acaba se perdendo por causa do desejo dos deuses, e aí ele fica ainda assim mais 10 anos afastados, empreendidos nesse retorno à casa. Então, a Odisseia, ela tem como tema de canto esse homem misterioso, enigmático, cheio de facetas, chamado Odisseu, e os esforços que ele empreende para poder retornar a Ítaca. E mais do que retornar a Ítaca, ele tem ali uma certa situação em casa, porque o seu palácio ele foi tomado por jovens muito soberbos, chamados de pretendentes, que ficam fazendo corte à sua mulher e querendo desposá-la para se tornarem reis ali de Ítaca. Então, Odisseu ele vai precisar empreender não só um retorno, encontrar uma maneira de chegar em casa, mas chegando em casa ele vai ter ainda um segundo desafio, que é qual? Tomar esse palácio de volta. Ele não pode simplesmente chegar, bater na porta, então, gente, voltei, depois de 20 anos fora, estou aqui, então, Penélope, vamos lá tomar um café, pretendentes para suas casas, ele não pode fazer isso, né? Ele precisa vencê-los de alguma maneira e puni-los por essa soberba. Então nós temos uma obra ali, a Odisseia, dividida em dois grandes atos, né? Esse ato do retorno e esse ato da conquista do palácio, né? Que muita gente acha, né, que a Odisseia na verdade, as aventuras de Odisseu, mas não, Cid, assim, as aventuras de Odisseu, elas ocupam ali um espaço estratégico da obra, mais ou menos entre o canto 9 e o canto 11, que é o canto que conta as aventuras dele durante todo esse período perdido, mas depois nós temos o retorno dele para Ítaca, e aí sim as tentativas dele de elaborar um plano ali junto com seus aliados para tomar esse palácio de volta e punir os pretendentes por essa soberba. Mas o que mais também chama a atenção das pessoas, né, que começam a ler a Odisseia pela primeira vez, é que você lê ali mais ou menos 4 cantos em que Odisseu não aparece, né? Esses primeiros 4 cantos, eles são chamados, né, de telemaquia, em que a gente vê o filho de Odisseu tentando descobrir notícias sobre o paradeiro do pai. Então você começa a ler, não, agora vou saber sobre Odisseu. Lê o primeiro canto, não tem nada de Odisseu. Segundo canto, nada de Odisseu. Terceiro, gente, cadê esse homem? Para onde é que ele foi? Quarto canto e ainda nada. Então, mas isso é um efeito belíssimo, né, de Homero, que soube fazer com que nós também sentíssemos a ausência desse homem. A ausência desse homem acaba criando toda uma série de conflitos em vários níveis. Você tem um conflito social ali em Ítaca, que é a falta de um rei. Imaginem uma cidade sem um governante por 20 anos. Então você cria ali uma situação política insustentável. Você tem um filho que nunca conheceu o pai,
quando Odisseu partiu para a guerra, o Telêmaco tinha acabado de nascer, ou seja, ele era um bebê ainda. Então nós temos um filho que passou toda a sua infância e adolescência sem saber quem era o pai dele, do ponto de vista prático, né? Ele sabia que era filho de Odisseu, mas quem é Odisseu? É um guerreiro, mas como assim, né? Quem é essa pessoa? Então é um filho que cresce sem pai. E nós temos ali a figura de Penélope, que é essa esposa que também fica 20 anos afastada do marido. Então ela acaba tendo que pensar numa maneira de preservar o palácio, preservar os bens, para que Odisseu pudesse voltar a encontrá-los ali com uma certa integridade, mas ao mesmo tempo ela tem que ter esse traquejo, né? Essa metis, essa astúcia de conseguir enganar os pretendentes e impedir que algum deles tomasse ali o poder do palácio. Então, a Odisseia é um poema sobre a ausência. É um poema que fala sobre a falta que uma pessoa faz dentro de um certo circuito de sentidos de uma sociedade. Socialmente falando, afetivamente falando, familiarmente falando. Então, na minha opinião, pelo menos, Cid, se a Ilíada é um poema sobre a cólera e os efeitos nefastos dessa cólera quando ela é elevada à sua alta potência, a Odisseia é um poema sobre a ausência, é um poema sobre o tempo, é um poema sobre como o tempo opera de uma maneira corrosiva na vida humana. E aí tá a beleza da Odisseia, na minha opinião, né? Você mostrar como 20 anos transformam uma mulher, como 20 anos transformam um filho, como 20 anos transformam uma sociedade, como 20 anos transformam um animal, né? O cão favorito de Odisseu, o Argus, que passa 20 anos sem seu dono e que morre exatamente no momento em que o reencontra. Então esse efeito nefasto e corrosivo do tempo é uma das coisas mais maravilhosas que esse poema pode nos trazer ainda hoje, né? Isso é uma pergunta mais lá para frente, mas a gente já pode aqui esboçar uma resposta, né? Como é que o tempo opera nas relações humanas? A Odisseia tem uma grande resposta a oferecer sobre isso. Certa vez eu ouvi você mesmo falando que é como se fosse uma série e a Ilíada e a Odisseia fossem 2 temporadas dentro dessa série maior. E o que aconteceu com essas outras temporadas, com esses outros capítulos, que a gente tem o desejo de saber mais sobre essa história, a gente, quando lê a Ilíada e a Odisseia, a gente vê que tem um buraco, algo ali para ser complementado. Onde estão essas outras histórias, esse complemento? Eu acho que a metáfora do seriado é ótima, assim, para a gente entender a Ilíada e a Odisseia. Por quê, né? Porque um seriado, ele normalmente acompanha um personagem ou um grupo de personagens durante um certo arco, ou seja, há uma unidade ali, mas ao mesmo tempo, cada um dos episódios tem um tema particular, né? E é exatamente essa a estrutura desses poemas. A gente tem ali um fio da trama que perpassa o poema como um todo, mas a gente tem cada um dos cantos funcionando como um episódio, com um tema, com um problema, com uma questão. E aí, para onde foram as outras temporadas, os outros eventos dessa série maravilhosa? Eles se perderam, né? Se perderam no tempo, não foram preservados. Durante a antiguidade, eles circulavam e eram conhecidos, mas infelizmente não chegaram até a gente, né? Basta a gente pensar, né, que a Biblioteca de Alexandria, que reunia o maior acervo de literatura antiga, foi queimada, né? Então, grande parte dessas obras, talvez a esmagadora maioria dessas obras da antiguidade, não chegaram até nós, infelizmente. E aí, como é que a gente sabe, então, sobre que elas existiram, ou a gente sabe sobre outros eventos dessa história? Porque elas foram constantemente retomadas por autores, poetas, filósofos, em uma infinidade de obras. A própria Eneida é uma dessas obras que usa esse mito maior como base e constrói ali um sentido político e poético específico para ela. Então, a gente vai encontrando fragmentos dessas histórias em uma série de autores da antiguidade, ou a própria antiguidade clássica, ou na antiguidade tardia, mas esses temas, eventos e histórias vão sendo retomados aí ad nauseam, ad infinitum, ao longo da tradição e da história. Então,
Em relação aos livros perdidos, né, esses cantos perdidos, como a Cípria, que eu falei aqui, a gente encontra alguns resumos feitos por comentadores e eruditos antigos que tinham esses poemas em mãos, estavam catalogando, provavelmente num exercício aí dentro dessas escolas, como a própria Biblioteca de Alexandria. Então, esses poemas eram catalogados, eram feitos resumos, eles eram analisados e comentados, e aí alguns desses resumos chegaram até a gente. Então, a gente sabe, por exemplo, que houve um poema chamado Cípria, e a gente sabe mais ou menos que eventos estariam compostos ali, mas a gente não tem, né, a poesia propriamente dito. A gente sabe que existiu uma Heracleia, um poema que contaria os trabalhos de Héracles, imagina que coisa maravilhosa seria ter isso em mãos, mas não chegaram até a gente exatamente porque se perderam aí entre esses incêndios de biblioteca. Quando a gente para pensar, né, Cid, são mais de 2000 anos de história, histórias de transmissão, histórias de edição, histórias aí que, enfim, acabam, de certa forma, delimitando um certo sentido crítico e textual que acaba chegando até a gente, né? Então, a poesia homérica como um todo, ela passou por uma grande história de edição, comentário e crítica que começa lá no próprio século VI, né? Quando esses poemas eles eram apresentados para o público ateniense nos festivais. E depois temos a Biblioteca de Alexandria, os eruditos ali comentando, criticando, tentando estabelecer uma versão original, oficial dos poemas homéricos, mas a gente sabe que tudo isso acabou criando, acabou ajudando a esse formato final que a gente tem hoje, que é um formato resultado de várias interpolações em vários momentos da história. Isso significa que a gente tem uma poesia espúria? De certa maneira, né? Uma poesia que acabou sofrendo substratos de vários momentos históricos que vão se acumulando ali na trama desse poema. Você mencionou que são cantos. Então, há um poeta que canta, que narra, de modo de canto, essas histórias. E qual é a situação em que esses cantos apareciam? Era dentro da família? Eram nos festivais? Você falou dos festivais agora. Como é que era transmitido esse canto? Havia uma figura central para transmitir esse canto? Só uma pessoa específica podia transmiti-lo? Ou não? Era de conhecimento geral? Estava na boca do povo? Como é que a gente pode entender essa transmissão? As duas coisas, Cid. Tava na boca do povo, mas também tinha gente cantando ali. Nós tínhamos os profissionais desse canto. Como é que a gente pode responder isso, né? Na Grécia arcaica, especialmente, a gente tinha essa figura do Aedo. Quem era o Aedo? O Aedo era um cantor que não só compunha a partir de um material mitológico, compunha a partir de histórias que estavam ali circulando socialmente, então eles improvisavam e criavam ali um canto que misturava elementos tradicionais, mas misturava também improvisação, misturava técnicas de reprodução formular, mas também elementos originais ali da performance. Então era um canto específico feito sob medida para um determinado público num determinado contexto. Que público era esse? Que contextos eram esses? A gente sabe disso, assim, especialmente através das evidências internas dos poemas. Nós temos, por exemplo, lá no canto oitavo da Odisseia, um Aedo chamado Demódoco que canta, exatamente como Homero, episódios específicos da Guerra de Troia. Então, o que acontece? Em que contextos esses cantos eram cantados? Exatamente em banquetes aristocráticos. Ali, o banquete é uma instituição da Grécia, não só da Grécia, mas também do Mediterrâneo como um todo. Várias sociedades faziam esses banquetes, e eram banquetes regados a muita bebida, muita comida, sexo e cantos. Então, o Aedo participava desses banquetes, cantava, e aí cantava a partir da demanda específica daquele público de onde ele se situava. Esses aedos, eles faziam parte de uma classe profissional, de certa maneira, profissional num sentido de que era detentora de uma técnica, que é a técnica do canto, e aí eles circulavam
por várias cortes, por vários palácios, cantando e contando histórias sobre esses personagens que faziam parte ali da memória grega daquele tempo. Então, primeira circunstância de canto, banquetes. Segunda circunstância de canto, competições. Quando a gente fala de Grécia arcaica e clássica, de certa maneira, a gente está falando de uma cultura muito agonística. O que é uma cultura agonística? É uma cultura que encontra na competição um certo sentido moral e identitário. Então, haviam competições sobre tudo. E aí talvez explique o fato de serem os gregos os inventores das Olimpíadas, né? Mas havia dentro dessa sociedade uma necessidade de você competir, uma necessidade de você saber quem era o melhor. Então, dentro dessas competições de canto, a gente também teria performance dos poemas homéricos. E que mais? Festivais religiosos, entre muitas aspas, em que essa poesia seria contada e cantada para fins, né, ali religiosos e fins de comunitários, políticos, quaisquer que sejam. Então, esses são os três contextos básicos em que essa poesia seria performada: banquetes, competições e festivais. Mas além disso, Cid, basta a gente pensar que essa poesia ela foi composta a partir de histórias que estavam na boca de todos. Todos conheciam Aquiles, todos conheciam Odisseu e conheciam como figuras que faziam parte do seu passado, do seu senso de identidade. Então essas histórias estavam na boca de todo mundo. Então o que esses cantos faziam eram se apropriar desses elementos da memória, esses elementos do que a gente chama hoje de mitologia, e dar uma certa forma poética para eles. Então, todo mundo conhecia, e até por isso, quando a gente vai ler esse tipo de poesia, a gente sempre encontra uma narrativa que não faz questão de explicar. Por quê? Porque todo mundo já sabe. Você não precisa explicar quem é Aquiles, você não precisa dizer de onde ele veio, quem ele rege, o que ele pensa, como ele é. Isso já fazia parte ali da memória de todos os ouvintes, todo mundo já sabia. Seria a mesma coisa hoje se a gente fosse fazer talvez um canto sobre Dom Pedro, não precisa explicar quem ele era. A gente já conhece essa figura porque ela está no nosso passado. Então essa poesia, ela se apropriava desse material mitológico, esse material mítico, esse material que todo mundo já conhecia, e aí você dava uma forma específica para ele em cada uma das performances de poesia épica. Por que uma forma específica? Porque você cantava a partir das necessidades da audiência. Isso a gente fica também visível para a gente lá no canto oitavo da Odisseia. Você tem ali uma situação de tensão entre o Odisseu e os príncipes, e aí o que você faz? Você canta uma história engraçada, uma história de traição, que é a famosa traição de Afrodite, né, que se deita com Ares e traz seu marido Hefesto. Por que esse canto é contado naquele momento? Porque havia ali uma situação de conflito que exigia uma certa atitude de apaziguar os ânimos. Então é uma poesia extremamente sensível à sua audiência, uma poesia que está trabalhando com os significados da audiência, está manipulando sentidos que são próprios de quem está ouvindo. Se você está cantando para um rei, e esse rei se acha parente de Aquiles, você vai engrandecer esse personagem, você vai contar os grandes feitos. Mas se você, a semana que vem, viajou, está lá num palácio que se acha descendente de Nestor, rei de Pilos, você vai cantar e contar sobre Nestor, você vai falar da sabedoria dele para conselhos e como ele havia lutado contra os maiores heróis da sua geração. Então essa poesia é uma poesia que sempre se ajusta diante das necessidades da performance e das necessidades da audiência. Então era uma poesia extremamente viva, extremamente móvel, extremamente adaptativa e extremamente influente e operante dentro dessa sociedade. Eu iria comparar com a figura dos repentistas que nós temos aqui no Brasil. Eles estão ali tem um certo improviso de acordo com a situação que eles estão inseridos. Então, eu me recordo, estar falando do Rio, e no Rio de Janeiro há um centro cultural, um espaço cultural de divulgação da cultura nordestina,
E uma vez eu estava lá e vi um grupo de repentistas e eles estavam contando certas histórias. Já havia uma certa base, mas ao mesmo tempo eles improvisavam de acordo com as pessoas que estavam ao redor. Então eles se utilizavam de algumas características, improvisando ali é de fato fantástico. Há alguma semelhança, uma vez que nós sabemos que muitos cantores, repentistas provém dessa tradição oral e essa essa base. Você poderia fazer uma comparação ou não? Eu acho que essa comparação é muito pertinente, Cid. Essa poesia homérica cantada, ela misturava certas estruturas repetidas com uma certa improvisação. Por que que faziam isso, né? Porque era uma poesia metrificada dentro de um metro específico grego chamado de hexâmetro datílico. Então, basicamente, tudo que você cantava devia atender ali a certas necessidades métricas. Então, você combinava já partes que você sabia que tinha um certo comprimento métrico, com outras que você estava ali criando dentro da performance. Então, você sempre misturava o tradicional com aquilo que você queria cantar naquele momento, diante das necessidades da audiência. E isso a gente vê acontecendo de uma certa maneira, né, no repente, sem dúvida alguma, né, ou seja, a mistura desse material tradicional com uma certa improvisação dentro de uma circunstância, mas a gente vê isso acontecendo também no hip hop. Existem estudos que comparam a poesia homérica e sua performance com a performance do hip hop. Então a gente vê que várias assim, sociedades desenvolveram coisas parecidas, ou seja, uma maneira especial de você cantar atendendo às necessidades de uma certa audiência. Então, acho que esse exemplo é ótimo, né? A gente tem hoje, né, principalmente nas regiões do interior, uma carga oralizante muito grande, né? Uma carga de estruturas ali de composição oral que acabam determinando, né, o resultado final dessa poesia e dessa cantoria, né, dessa arte musical ali sendo elaborada. Então, eu acho que a comparação é muito bem-vinda. E assim, que venham estudos aí explorando mais esses dispositivos orais, porque eu acho que isso é de uma maravilha, né? Única, ímpar. Ou seja, quando a gente vive numa cultura oral, né, de uma cultura que não conheceu a escrita, ou que a gente conhece muito pouco, a maneira da gente organizar o nosso pensamento é diferente, a maneira da gente compor é diferente. Fica aí como sugestão, né, de filme, aquele filme maravilhoso chamado Narradores de Javé, em que nós temos ali uma cultura pouquíssimo letrada, que é obrigada a escrever uma certa história de si mesma para poder impedir que a região onde eles moram seja alagada para a construção de uma obra ali do Estado. Então a gente vê como essas tensões entre oralidade e escrita, elas são determinantes para fins poéticos também, né? Ou seja, a oralidade ela determina um certo formato e um certo conteúdo desse tipo de poesia, que é muitíssimo diferente de uma composição estritamente escrita, né? Uma coisa escrita no papel. São dois resultados diferentes. E a gente ainda hoje no Brasil, a gente tem uma cultura oral, assim, com fundo oralizante, muito viva, muito rica e que merece muito ser estudada e explorada, não só em comparação ao Homero, mas através das suas próprias características singulares e poéticas que são maravilhosas, né? E aí, Cid, só para complementar esse Claro. raciocínio, isso acaba criando na gente, né, um certo paradoxo. E quem me alertou para esse paradoxo uma vez foi o Guilherme Gontijo, que é tradutor e professor universitário, poeta, enfim, um cara incrível. E basta a gente pensar que a gente dá tanto valor a Homero, né, como a fundação da literatura, e a gente esquece que Homero era poesia oral. E a partir do momento em que a gente começa a criar a história da literatura, a gente só se preocupa em preservar, em salvar textos escritos, mas a gente não se preocupa tanto em fazer ali um certo armazenamento, uma certa memória dessas produções orais que existem até hoje e que são, de certa forma, desprezadas pela academia, né? Então, Homero surgiu como uma poesia oral que foi passada a texto ao longo da história e a partir desse momento a gente só se preocupa com o texto. Então, acho que um dos exemplos, né, de como a poesia homérica ela é influente hoje é talvez a gente fazer uma convocação
para essa consideração do oral dentro dos estudos acadêmicos. Existe, claro, a disciplina de antropologia da oralidade, história da oralidade, mas ainda caminha bastante devagar, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para a nossa própria cultura e ver que, de certa forma, a gente está desprezando, talvez, histórias como essas, né? Que são tão ricas de sentidos e continuam aí fazendo a vida de muita gente. Aproveitando que você falou dos estudos de hoje, da importância, como é que a gente pode pensar na atualidade dessa poesia, uma vez que estamos falando aí de 2.800 anos e até mais tempo, uma vez que você mencionou que ela remonta a uma tradição vinda do Oriente. Então, como é que a gente... você já mencionou algumas vezes aqui, fazendo certos paralelismos, certas comparações, trazendo exemplos recentes, falando da influência, falou da Eneida. E, hoje em dia, por que eu deveria ler? Por que as pessoas devem se interessar? Ou o que ela pode trazer de importância para a nossa vida hoje? Cid, essa é talvez, assim, a pergunta mais importante aqui dessa nossa conversa, né? Porque muita gente entende a poesia homérica como um clássico incontornável e erudito, sem o qual a minha formação nunca vai ser completa. Eu não gosto de encarar a poesia homérica dessa maneira, sabe? Eu gosto de entender essa obra, né, esses dois poemas, como um registro de uma sociedade em um determinado momento da história, uma sociedade que tinha questões específicas a serem discutidas, questões específicas a serem tratadas, mas que ao mesmo tempo refletiram de uma forma tão aguda sobre certas questões que continuam a fazer sentido para a gente até hoje, especialmente se a gente pensar que a Europa se apropriou desse passado grego, criou sentido em cima disso, e toda a nossa educação ela vem de um modelo europeu, né? Então, assim, por que ler essa poesia hoje? O que ela pode me dizer hoje? Eu consigo pensar em alguns motivos para a gente fazer hoje, especialmente quando a gente pensa que a gente está vivendo hoje um momento ímpar da história, repleto de conflitos bélicos, conflitos armados, e a Ilíada é, sobretudo, um poema sobre guerra. Então a gente tem a questão da Ucrânia agora, mas a gente tem também conflitos acontecendo em vários outros lugares no mundo, África, Sudeste Asiático, Brasil, né? A gente tem conflitos armados aqui o tempo todo, né? Enfim, considerando a sua devida proporção. Mas é um poema que fala sobre a guerra. É um poema que fala sobre os efeitos nefastos dessa guerra, tanto para quem vence como para quem perde. Então, é uma poesia que está o tempo todo nos alertando em relação ao fato de que talvez não existam vitoriosos numa guerra. Por mais que você vença o conflito, o dano humano, as perdas humanas são tão grandes que a gente pode questionar, de fato, se houve uma vitória ali, né? Então, especialmente nesse momento, né, 2022, em que a gente está sendo assolado aí por esse conflito entre duas potências aí enfim, do norte global, a gente pode se questionar, né, por que a gente continua fazendo isso? Por que a gente continua fazendo guerra, sendo que há 2.800 anos a gente tem a palavra de Homero para nos alertar sobre como isso destrói vidas, culturas, sociedade, como isso produz dor e sofrimento, né? Então, um primeiro motivo eu acho que está aí, né? Ou seja, o que a guerra produz nas sociedades em que ela se desenvolve, nas sociedades em que ela acontece. Qual é o custo humano disso, né? Qual é o custo material? E aí a gente tem também, né, uma grande reflexão sobre o destino dos perdedores desse conflito. Por mais, né, que, como eu coloquei aqui, os dois lados estejam perdendo, um acaba perdendo mais. Então, quem são as vidas que acabam sendo atravessadas por esse conflito, destruídas e são totalmente assim jogadas do avesso por causa de pessoas, né, de vontades individuais
de pessoas que talvez não são tão aptas assim a estarem ali exercendo um cargo de liderança. Então, outro motivo está aí, né? A Ilíada, especialmente, ela faz uma reflexão muito profunda sobre o que significa ser líder. E o que acontece quando um líder não pensa no seu próprio povo. Isso é uma coisa que a gente já consegue, né, sentir na pele aí todos os dias diante do contexto político mais geral do Brasil. O que acontece quando um líder se deixa tomar pela arrogância e pelo orgulho e não salva a vida daqueles que dependem dele, né? Então essa reflexão sobre liderança, que é incorporada nos personagens de Agamenon e Aquiles, ela é de extrema relevância para a gente poder pensar sobre o mundo de hoje, né? O que acontece quando a gente se deixa guiar por afetos pessoais, desejos pessoais e não leva em consideração a questão do coletivo. Outra questão também que a Ilíada nos coloca hoje em dia é sobre a dificuldade das relações humanas. Isso é uma das coisas mais belas do poema, né? O tempo todo a gente está lidando com conflitos entre pessoas, conflitos de ideias, conflitos que fazem com que as pessoas tenham uma dificuldade em estabelecer aquilo que a Judith Butler chama de vida comum. Ou seja, estabelecer uma vida comum, uma vida que satisfaça os desejos e anseios do outro e os seus, é difícil pra caramba. E a Ilíada também é um monumento a isso, né? Como é difícil chegar a um consenso, como é difícil produzir mundo de modo que a coletividade seja beneficiada por esse mundo. Então esse poema também continua falando muito para a gente sobre como isso é difícil e dando talvez algumas dicas para a gente como a gente pode seguir e navegar por esse mundo das relações humanas. E talvez o último motivo aqui, né, que eu queira mencionar é sobre essa importância do coletivo. Isso é uma coisa que aparece tanto na Ilíada como na Odisseia, mas a ação humana ela só tem sentido quando a gente se coloca ao lado do outro, para a gente pensar juntos uma solução. Então é isso uma coisa que eu tenho sentido muita falta, assim, pessoalmente falando, né? A gente se organizar coletivamente, a gente elaborar aqui projetos de mundo juntos. Sabe, por mais que a Ilíada e a Odisseia não estejam pensando em formular um mundo diferente, as pessoas ali têm problemas concretos e esses problemas só são resolvidos quando a gente coloca as pessoas para pensar juntos. Então basta a gente pensar, Cid, que a Guerra de Troia só chega ao fim porque os gregos decidem pensar numa solução não bélica para aquele conflito, que é o cavalo de Troia, né? Essa ideia aí de Odisseu que acaba dando fim ao conflito. Mas o cavalo de Troia, ele não pode ser executado sozinho. Ele depende de alguém para construir o cavalo, ele precisa de uma estratégia, ele precisa de uma pessoa para ter essa ideia, mas ele só existe fruto de um trabalho coletivo. Então, assim, por mais que os fins ali sejam muito menos nobres do que a gente gostaria, né? Eles querem acabar uma guerra, eles querem saquear uma cidade, eles querem destruir uma cultura, a gente pode pensar que a ação coletiva ela pode ser mobilizada para quaisquer fins, né? Então, eu acho que tanto a Ilíada como a Odisseia funcionam nesse sentido como um grande elogio à ação coletiva. Até a Odisseia, né? A Odisseia é a história de Odisseu, mas é a história de como Odisseu só conseguiu tomar o seu palácio de volta porque ele fez aliados, porque ele fez uma certa política ali, né? Porque ele tinha pessoas com quem contar e que poderiam ajudá-lo nessa tarefa. Por mais que Odisseu não seja um exemplo de um bom líder, ele soube reconhecer que precisava de ajuda e que sozinho ele não conseguiria o objetivo dele. Então eu percebo nessa poesia um grande efeito, um grande elogio às ações coletivas, um grande elogio ao sentar juntos, discutir juntos um problema. E acho que a gente consegue encontrar ali muito material para a gente pensar sobre essa questão em específico. Se a gente quer construir mundo, a gente precisa construir isso a partir de uma experiência coletiva. E a Ilíada e a Odisseia são duas obras monumentais para se mostrar como os gregos, naquele momento, fizeram isso. Muito obrigado pela resposta profunda que você deu, Felipe. A gente, às vezes, espera uma resposta muitas vezes vazia de sentido, mais técnica, e você trouxe
uma reflexão não só atual, mas uma reflexão constante que perdura através dos séculos e que o ser humano acredita que vai sempre retomar, porque pensar na sua existência, pensar na sua vida, no coletivo, se é que podemos tomar como certa a frase de Aristóteles que somos viventes políticos, viventes da polis, viventes ou de comum união, acho que a sua resposta não poderia ter sido melhor. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu considero um pouco ignorante, que é aquela dicotomia que a gente instaura. O que você gosta mais, com a sua preferência? O que toca mais ao seu coração, a Ilíada ou a Odisseia? Por quê? Tem que justificar, claro. Por que é que você prefere um canto ao outro, ou seja, uma poesia a outra? Se tem um canto específico, até uma personagem favorita? Eu sei que é uma pergunta ignorante, mas somos ignorantes também. Então me permita essa pergunta. Que isso, Cid? Não existe pergunta ignorante. Ignorante é a gente não perguntar, né? Aí que a gente vai estar ignorando uma maneira da gente obter conhecimento. Mas, querido, essa é a grande questão, assim, para todo mundo que gosta dessa poesia, que curte Homero, né? Qual dos dois poemas, né? Será que eu preciso escolher? Será que eu devo escolher? E se eu for escolher, qual? Olha, querido, assim, a minha resposta ela já mudou muito ao longo da vida, né? Isso é uma questão aqui pra gente. Eu acho que cada momento você vai puxar assim a brasa para uma das sardinhas, né? Ou seja, Ilíada ou Odisseia. Dependendo do momento da sua vida, uma delas vai fazer mais sentido para você do que a outra. Por exemplo, eu cresci lendo histórias de aventura, eu cresci lendo Hobbit, do Tolkien, e achava aquilo maravilhoso. E aí a Odisseia é esse poema que é o protótipo das histórias de aventura que foram contadas depois dele, né? Então, durante muito tempo, eu achei a Odisseia, assim, a melhor coisa já escrita, sabe, esse espírito de você conhecer lugares fantásticos, encontrar com seres imaginários, eu achava isso, assim, muito divertido. Mas, assim, relendo agora a Ilíada, né, paulatinamente, especialmente pensando no momento da minha vida e do momento do mundo, neste momento em particular, eu, assim, sou mais favorável da Ilíada. Ela tem despertado em mim reflexões e sentimentos que, assim, são muito profundos e muito caros para mim. Então, respondendo nesse momento, em 2022, eu diria Ilíada. Mas se você perguntasse para o Felipe de 5 anos atrás, ele certamente responderia Odisseia. Tem uma passagem muito interessante no Tratado sobre o Sublime, do Longino, que ele vai dizer o seguinte: a Ilíada, ela foi a obra de um poeta no esplendor do seu potencial criativo, né? Ou seja, aquele momento em que você está ali super a fim de construir uma obra maravilhosa, rica de sentidos e uma obra totalizante. E aí, segundo Longino, foi nesse momento que Homero, que para ele é uma pessoa, teria composto esse poema. Já a Odisseia tem um clima mais burlesco, tem um clima mais de pessoas contando histórias, então seria um Homero do fim da vida, um Homero já na velhice, com muitas histórias acumuladas de vários povos e querendo dar uma forma para essas histórias. Então a Odisseia tem esse clima, né? Você sentar com as pessoas ao redor de uma fogueira e contar essas histórias absurdas sobre, enfim, questões ali que são de outros povos, de outras culturas. Então, Cid, assim, sendo mais objetivo, nesse momento, Ilíada, sem dúvida alguma. Mas eu tenho certeza que talvez quando eu estiver beirando a velhice, talvez a Odisseia volte para mim com essas histórias incríveis ali sobre outros povos e também essa reflexão muito dura, né, que o poema faz sobre o tempo. Eu acho que dependendo do episódio da sua vida em que você se encontra, o que você passou por último, sempre vai ter ali um canto ou outro que acaba, né, ocupando um lugar mais especial no seu coração. Então, nesse momento, por exemplo, né, em que eu estou afastado de casa,
Eu sempre penso assim que a Odisseia continua falando para mim de uma forma muito intensa, principalmente ali no canto 11, no reencontro entre Odisseu e sua mãe, né? Sua mãe que ele descobre morta ali no Hades. Eu acho isso de uma beleza incrível, incrível, incrível. Então são várias passagens e várias imagens que Homero elabora e que vão certamente dialogar com algum momento da sua vida. Mas nesse momento aqui, falando Felipe 2022, eu tô assim com uma paixão pela Ilíada assim difícil de ser demolida nesse momento. E assim, pensando que personagem, aí não tem como, né? Tem que ser Heitor. Heitor é ali um modelo de ser humano que todo mundo, enfim, admira. Heitor é esse príncipe troiano que tem essa tarefa de cuidar de todos os cidadãos de Troia e ao mesmo tempo de sua família e ao mesmo tempo de impedir que a catástrofe se abata sobre a sua cidade, sobre a sua família, sobre todos aqueles que dependem dele para poder sobreviver. Então, o Heitor é esse cara que carrega o mundo nas costas, né? E ele sabe que ele não vai conseguir fazer isso até o fim, que em algum momento ele vai ceder, que em algum momento ele vai fracassar. Então ele tem consciência disso, né? Ele vai ganhando essa consciência ao longo do poema, mas isso não impede ele de lutar, de fazer o melhor, de assim, sabe, dar o máximo de si nessa empreitada que está fadada ao fracasso, e ele sabe disso. Então acho que tem ali um certo modelo de ação humana que é muito belo, e eu acho que é especialmente necessário nesse momento, né? Veja bem, Cid, a gente está caminhando aí para uma. A gente está caminhando juntos com uma crise climática, uma emergência climática absurda, e a gente precisa pensar em estratégias para isso, né? Como é que a gente pode salvar o nosso mundo de uma extinção total? Isso é uma questão hoje para a gente incontornável. Então, acho que a gente se doar, a gente pensar no coletivo, a gente assumir responsabilidades, a gente colocar pessoas para pensar junto é extremamente necessário. Então, acho que essa figura do Heitor aí ela acaba sendo extremamente útil do ponto de vista político para esse momento que a gente está vivendo. E esse momento da minha vida também assim faz com que Heitor apareça com mais brilho do que os outros. Mas ali a gente tem modelos maravilhosos, Diomedes, Nestor, Aquiles, Agamenon, de certa maneira, Helena. Então, são assim pessoas que estão o tempo todo aí sendo combustível para nossa imaginação, né? E aí um trecho específico, querido, tem um trecho que eu gosto muito do canto 11. Aí não sei se você deixar eu ler aqui esse trecho pra gente. Eu só não deixo como eu exorto, como eu interpelo fervorosamente para você ler, pelo amor de Deus, por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa leitura para o final, que a gente já estamos nos encaminhando aqui para o final. Eu queria fazer uma última pergunta. Quem quer começar a ler Homero, Poesia Homérica? Como é que faz? Nós falamos sobre Ilíada, sobre Odisseia, mas quais traduções você indica? Por onde começa? Começa pela Ilíada, começa pela Odisseia, ou não? Começa por algum estudioso que já tenha abordado e deu o plano geral da obra? O que você indica para quem quer se aventurar a começar a entrar nesse mundo grego mítico-poético? Cid, essa também é uma pergunta super importante, né? Porque é uma coisa que sempre aparece, né? E é uma dúvida de todo mundo. Como começar? Por onde começar? E a Ilíada e a Odisseia são obras que, de certa forma, pedem informações prévias, né? Porque a gente já chega ali in medias res, né? Que é o termo que a gente usa para histórias que são contadas a partir do meio. Então a gente fica se questionando, né? Mas afinal de contas, quem que é Odisseu? Quem que é Mentor? Quem que é Atena? Quem que é Telêmaco? Quem que é Aquiles, Agamenon, Crises? Enfim, tem toda uma rede ali de personagens que às vezes a gente não conhece. Então eu sempre recomendo essas edições que têm uma introdução boa sobre o assunto. Essa introdução, na maioria das vezes, ela cumpre essa função de iniciar o leitor nas questões principais do poema. Então, nunca sair lendo de sopetão, porque isso pode, de certa forma, causar um certo estranhamento que vai prejudicar um pouco a sua experiência de leitura.
Então eu recomendo as introduções e recomendo também os livros de apresentação dessa obra. A gente tem 2 em língua portuguesa que são muito bons. Um deles saiu ano passado, se eu não me engano, que é o Homero, da Bárbara Graziosi, que é uma estudiosa de literatura, né, homerista, e ela faz essa apresentação dos poemas de uma forma muito elegante e muito atual. Então, esses livros de apresentação, eles dão para a gente, assim, uma noção da matéria humana desses poemas, e de como são belos, quais são as questões principais, os personagens mais relevantes. Então, a gente já chega ali preparado para essa leitura. E a gente também pode chamar atenção para um livro do Pierre Vidal-Naquet, historiador, chamado Mundo de Homero. Então, ali a gente também encontra, né, uma ótima introdução, dessa vez não de alguém da literatura, mas de alguém da história, falando sobre as questões principais do poema, e todas essas questões que a gente veio discutindo aqui, datação, autoria, temas, estrutura, papel social, função social dessa poesia. Então essas obras, elas conseguem fazer com que a gente fique consciente de certas questões que, se talvez a gente for direto para o texto, a gente não vai perceber. Uma outra estratégia também, Cid, que acabou sendo muito boa, né, e principalmente explodiu a partir da pandemia, né, que são os grupos de leitura. Os grupos de leitura acabam dando, assim, um certo aspecto coletivo para a experiência de leitura, que é muito interessante. Você vai lendo, trocando ideias, tirando dúvidas, e aí você constrói ali não só uma experiência de leitura rica, mas também faz isso construindo relações humanas. Eu, especialmente, gosto muito disso. Isso tem dado muito certo assim na minha vida, ou seja, promover esses grupos, colocar a gente para pensar e ler juntos e discutir, e aí a gente vai percebendo, né, coisas que o outro não percebeu, ou o outro vai chamando atenção para coisas que a gente nem suspeitava. Então, como todo grande clássico, sempre que a gente lê esses poemas novamente, a gente vai descobrir outras coisas. E a cada leitura a gente descobre coisas novas. Então, eu acho que são 2 caminhos muito bons aí. 3, né? Sempre ler a introdução, que é boa, de procurar esses livros de referência, que depois a gente pode colocar na descrição aí do vídeo. E também a gente pode se organizar coletivamente para poder fazer isso juntos, né? Que aí eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito saborosa. E as traduções que você indica? Exatamente, né? Faltou falar um pouquinho das traduções. Felizmente, né? Felizmente a gente tem uma safra maravilhosa de traduções dessas obras em língua portuguesa. Enfim, a gente tem basicamente uma Ilíada e uma Odisseia para todos os gostos. Eu costumo recomendar sempre para quem vai fazer a primeira leitura a tradução do Frederico Lourenço, tradutor português para Penguin Companhia das Letras. O Frederico Lourenço, ele faz uma tradução muito clara, né, que não se apoia em aspectos métricos, mas está muito mais preocupada em passar a mensagem. Então, para uma primeira leitura, eu acho que essa talvez seja a obra mais acessível. Cada um dos tradutores, né, tem um projeto estético, tem um projeto literário. E isso muitas vezes, né, para o leitor que não tem tanta experiência com um tipo mais trabalhado de poesia, pode sentir dificuldade. E essa não é a ideia, né, Cid? A gente precisa sentir prazer lendo, se sentir inteligentes, ter a nossa inteligência valorizada, e não a gente ficar o tempo todo se perguntando o que essa palavra quer dizer, mas eu não estou entendendo esse fio narrativo aqui, a história está confusa para mim. Eu acho que a primeira leitura ela tem que ser assim o mais clara e didática possível. Então eu sempre recomendo a tradução do Frederico Lourenço. E agora, né, nós temos a feliz notícia de que tem uma outra tradução que está aí no prelo, prestes a sair, que é a tradução do Leonardo Antunes, tradutor, professor e poeta lá da Federal do Rio Grande do Sul. O Leonardo é uma pessoa incrível, que fez um trabalho maravilhoso em traduzir Homero para decassílabos duplos, né? Então é uma tradução muito rica, experimental, incrível. Essa tradução vai sair agora em 2022, então a gente tem assim já aí uma boa notícia para dar, né? Uma notícia que a gente está dando aqui quase em primeira mão, mas essa tradução está prestes a sair e eu tenho certeza que ela vai ser muito promissora no sentido de permitir que essa palavra de Homero seja mais acessível, né? Ou seja, que as pessoas que não têm talvez um nível universitário consigam ler, entender
e encontrar a beleza ali, né? Então eu estou muito empolgado, ainda não li essa tradução dele, mas já assim ouvi trechos do próprio recitando. Então tudo que eu vi dela eu gostei muito e acho que ela vai assim ser uma das maiores contribuições aí para a disseminação ainda maior da poesia homérica aqui no Brasil. Obrigado pela exposição, pela eloquência. Apareceu Nestor aqui falando para a gente. Agora, queria terminar com a leitura que você prometeu. Então, vamos terminar com o Felipe narrando e já faço o convite para ele voltar, para a gente... hoje falamos um pouco sobre aspectos gerais da poesia homérica. Como eu falei no começo, ele estuda, sobretudo, as emoções na poesia homérica, e quem sabe ele não volta para falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto muito caro a ele. Eu gostaria de terminar, Felipe, você lendo, por favor, aí o trecho que você separou para a gente. Cid, muito obrigado, querido, pelas palavras tão gentis, tão generosas aí comigo. E o trecho que eu escolhi aqui para ler é, na verdade, um símile. Os símiles são comparações, né, na poesia homérica que Homero faz com fatos da natureza, com fatos da cultura, enfim, ele estabelece ali uma simetria entre aquele acontecimento da guerra e algum acontecimento do mundo, justamente nessa vocação totalizante da poesia, né? Então eu reservei aqui para gente um desses símiles, que é um dos símiles mais belos e trágicos e doloridos e sofridos dessa poesia. E esse símile aparece num momento, né, em que a gente tem o Agamenon, esse líder, né, contestável aí do exército grego. Ele ali no canto 11 da Ilíada, ele está num momento em que ele está meio em apuros, precisa fugir, os guerreiros estão machucados, mas ao mesmo tempo ele precisa fazer alguma coisa, né? Ele precisa se colocar na guerra, belicamente falando. Em geral, a gente tem poucas cenas na Ilíada do Agamenon lutando, então nesse momento ele está lutando. Mas eu acho esse símile especialmente belo porque ele trata, né, da dor da guerra para as pessoas que não fazem parte desse conflito ou para outras pessoas que não estão ali diretamente envolvidas. Então eu acho ele especialmente belo para dar para a gente a dimensão desses efeitos em cascata que um evento como esse promove e provoca na vida de todas as pessoas, né? Então eu vou ler aqui esse símile, que é um símile muito belo, mas também muito trágico, muito triste, que aparece então lá no canto 11 da Odisseia não, da Ilíada, exatamente nesse momento em que o Agamenon está lutando. E aí eu vou ler aqui, então, na tradução do Leonardo Antunes. Então, temos aí mais, assim, uma pequena palhinha de como vai ser saborosa essa tradução dele. Então, vamos lá. Então, é Ilíada, canto 11. Tal como quando o fogo destrutivo assola uma floresta imaculada, movido à força de um vento revolto, por toda a parte da mata, e os arbustos, desde as raízes, tombam consumidos, conforme o fogo avançando os oprime, assim também, sob o filho de Atreu, Agamenon, sucumbem as cabeças dos guerreiros troianos ao fugirem. Muitos cavalos de longos pescoços levavam carros de guerra vazios, balançando no campo de batalha, sentindo falta de seus condutores impecáveis, que agora sobre a terra se amontoavam, muito mais queridos para os abutres do que para as esposas. Então é uma cena assim em que o poeta compara os feitos de Agamenon a esse fogo avassalador que vai tomando conta da floresta, destruindo tudo, destruindo todas essas vidas que são perdidas aqui, e ele termina falando exatamente sobre como os cavalos estão se sentindo, né? Então há aqui uma preocupação com o sentimento dos animais, e também, né, as esposas que estão lá do outro lado do mar Egeu, esperando o retorno de pessoas que não vão voltar. Então é um trecho extremamente belo, trágico, dói na gente, mas é aquele tipo de coisa que a gente precisa encarar, né, para a gente poder refletir um pouco sobre o que a gente está fazendo.
ao promover conflitos bélicos, mas ao também, né, não se revoltar contra uma guerra que é de todos, que é a nossa guerra contra o capitalismo. O capitalismo que está devorando o mundo, tal como essa floresta pega fogo dentro desse símile, né? Então eu acho que a gente precisa, às vezes, né, Cid, se deparar com imagens que causam dor, porque a gente pode transformar a dor em agência, né? A gente pode transformar o sofrimento em combustível de ação. Então eu acho que essa cena aqui, ela faz a gente pensar, né? Quem é que paga a conta dessa guerra? Quem é que mais sofre com ela, né? Ah, Felipe, infelizmente chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu só tenho a agradecer a sua presença. Foi uma aula maravilhosa. Eu espero que o público tenha gostado tanto quanto eu, tenha aproveitado e se interessado mais sobre poesia homérica. Fica então o convite para que vocês retornem à Casa de Asterion e conheçam os próximos convidados.